Motiva, tudo bem com vocês? Professor Paulo Ricardo, na área. E no nosso encontro de hoje, mais uma vez, vamos continuar falando sobre os gêneros textuais. Tá, Paulo, mas a gente já continua, já vem falando constantemente sobre os gêneros textuais. Sim, com certeza. Até porque os gêneros textuais, eles circundam socialmente, costumeiramente, da hora que vamos dormir até da hora que vamos dormir, na hora que acordamos, eles sempre estão aí circulando socialmente nos nossos mais diferentes contextos. E lógico que vocês já devem ter percebido que é um conteúdo constante falar dos gêneros textuais, principalmente fruto desse contato social que temos com esses gêneros, né, isso, com os gêneros textuais, e naturalmente porque faz fruto do nosso aprendizado, do nosso conhecimento, da nossa maturidade, e a partir do reconhecimento que temos desses gêneros textuais. E vocês devem já percebendo também que, dependendo do decorrer dos nossos encontros, a gente vai falando especificamente de determinados gêneros, de determinados grupos de gêneros textuais, vamos assim chamar. Por exemplo, falamos recentemente sobre os gêneros textuais jornalísticos, não é isso? Sobre os gêneros textuais jornalísticos, especificamente características desse grupo. Falamos especificamente sobre características dos gêneros textuais publicitários, né? Gêneros que são muito comuns associados aos gêneros não verbais. Então, percebam que os gêneros eles vão circulando em diferentes contextos e, naturalmente, vão apresentando características fruto daqueles contextos. E hoje, vamos falar um pouco sobre os gêneros narrativos. Né? Vejam o que é que tem em comum: gêneros jornalísticos, gêneros publicitários, gêneros narrativos e tantos outros gêneros escolares. Por exemplo, um gênero escolar que vocês produzem muito, o gênero dissertativo argumentativo. Né? Existem os gêneros injuntivos. Quais são os gêneros tipicamente injuntivos? Né? Então, fazendo essa divisão por uma questão didática e até mais fácil da nossa apreensão, não esqueçam que falar de gênero sempre tem algo em comum ali. Eu sempre estou chamando a atenção de vocês. Quando aparecer a palavra gênero, né? Gênero é porque ali eu tenho um texto. Né? Em termos de provas de linguagem, em termos de conteúdo, é porque ali eu tenho um texto. E assim eu vou chamá-lo de gênero textual porque é um texto, e para ter texto ele tem que ter um sentido. Lembrando que esse texto pode ser verbal ou não verbal, e como eu já disse, em outras situações ele pode ser mais verbal, em outras situações ele pode ser menos verbal, ele pode ser exclusivamente não verbal, e em outras situações ele pode ter uma mescla, uma mistura, tanto do verbal quanto não verbal. Então estou fazendo essa discussão porque é sempre importante deixar isso muito claro para vocês. Beleza, gente? Então, falar do gênero são textos que têm uma função social, como eu já disse a vocês, têm uma função comunicativa, geram uma comunicação e apresentam características próprias. Por mais que dentro dos gêneros jornalísticos, dentro dos gêneros publicitários, dentro dos gêneros narrativos, dentro dos gêneros injuntivos, eu tenho características que os unem como tais, a partir de determinadas situações, como nós já vimos, deixamos isso bem claro, e existem características particulares, específicas de cada gênero, ou seja, dentro dos gêneros jornalísticos, nós temos vários gêneros, como nós vimos, o editorial, o artigo de opinião, a própria carta do leitor, cada uma com uma característica específica, mas dentro de um contexto maior, atribuída ao gênero jornalístico. E assim não é diferente na hora dos gêneros narrativos. Então, essa é a primeira grande discussão. Segunda grande discussão, quando a gente vai fazendo essa divisão por grupos aí de gêneros narrativos e jornalísticos, muito dessa divisão está associada à tipologia textual. Por exemplo, gêneros injuntivos, gêneros narrativos, ou seja, a gente já começa a perceber que quando eu uso a expressão narrativo, está associada a uma determinada tipologia textual. Quando eu uso a expressão injuntivo, também está associada a uma determinada tipologia textual. Então, são muito fortes essas expressões e que vocês precisam estar atentos, principalmente para o que elas significam. Por quê? São expressões extremamente comuns, desde o fundamental para vocês até a finalização do ensino básico, que é o 3º ano, e às vezes vocês leem, e às vezes passam batido nessas expressões. E às vezes na hora de uma assertiva ela pode lhe confundir ou simplesmente você não atentar para realmente o que elas significam. Então o que eu estou dizendo, são expressões tão comuns que muitas vezes nós não entendemos realmente o que elas significam e deixamos passar os seus significados. Beleza? Então quando falar de gêneros narrativos, a gente está associando a uma tipologia textual. E se eu falo uma tipologia textual, nesse caso em específico, lembrando que são 5 as tipologias textuais: narrar, descrever, expor, instruir, que são associados à injunção, né? E argumentar.
narrar, descrever, expor, instruir e argumentar. Nós vamos aqui focar especificamente na questão dos gêneros narrativos, que não é novidade também para vocês. Em falar de gêneros narrativos, uma primeira já grande curiosidade, vamos chamar assim, nós não utilizamos muito, trabalhamos em termos de análise, em termos de estudo, principalmente lá na parte de literatura. Né? Aí você aí já deve estar lembrando quais são os gêneros narrativos que eu me utilizo muito, que eu posso até ler bastante na hora do trabalho literário. Que gêneros narrativos eu tenho aí? Então já vá pensando aí um pouco nisso aí. Aí para daqui a pouco a gente chega aí. Então são gêneros que, fruto do estudo, a gente vai trabalhando mais com eles. Mas, Paulo, às vezes existem outros gêneros, não só narrativos, que às vezes a gente não estuda tanto, mas eu tenho mais um convívio social, que o Enem também costuma cobrar. Então pensem muito nisso. Tem gêneros que realmente a gente não vê tanto socialmente falando, mas o Enem costuma trazer com maior frequência e vice-versa. Gêneros que muitas vezes a gente vê com maior frequência no social, que o Enem também costuma trazer. Beleza, gente? Tranquilo. E falar dos gêneros narrativos, lembrar, primeira grande sacada, narrar. Primeira grande sacada. Já falei essa ideia de gênero, onde eles aparecem socialmente, os gêneros são trabalhados mais na escola e por aí vai. Associado à tipologia, vai lembrando disso. Narrar. O que é narrar? São textos como seu predomínio, ele tem a função de quê? De contar uma história. E para contar uma história, a gente sempre precisarei de alguns elementos. Então, essa é a ideia básica de qualquer gênero narrativo, independente da sua categoria. Se é um gênero textual A, se é um gênero textual B, independente da sua extensão, do seu tamanho, de como ele está configurado, se tem mais palavras ou não, né? Então, o gênero narrativo tem a função de narrar. A gente já falou muito disso quando a gente estava falando dos gêneros textuais como um todo. O que é narrar? Contar uma história. E para eu contar uma história, eu preciso de elementos. Falar desses elementos que compõem o momento de narrar, naturalmente a gente já chega nos elementos da narrativa. Vão juntando as pecinhas aí. Os elementos da narrativa. E quais são os elementos da narrativa? São personagens. Para eu contar uma história, eu sempre preciso de um personagem. Esses personagens estão envolvidos em uma história, né, que a gente chama de enredo. Esse personagem, dentro do enredo, eles estão envolvidos em um determinado espaço, vou chamar assim, ambiente. Né? Além do espaço e do ambiente, temos a presença de um narrador. Esse narrador pode ser um observador, pode ser um narrador narrador personagem, também está envolvido ali na própria história, e também eles estão envolvidos em um determinado tempo que acontece esse enredo em que eles se envolvem. E naturalmente esse tempo ele pode ser basicamente dois: o tempo psicológico e o tempo cronológico. E como eu já disse a vocês falam muito disso, principalmente nos aspectos literários, porque eu já começo a exigir de vocês lembrar. Paulo, você está fazendo abordagem no geral como um todo. Sim, estou. Aí a gente já precisa lembrar de alguns gêneros que são muito comuns do convívio aí de estudo, né? Às vezes nem tanto do dia a dia, mas sim do convívio de estudo de vocês. Aí a gente começa a lembrar de alguns. Por exemplo, o conto. Por exemplo, a crônica. Paulo, sempre eu tenho uma confusão na minha cabeça aí do conto e crônica. Aí eu vou tentar aqui fazer uma abordagem bem simples para vocês, para tentar deixar mais claro aí para vocês. Conto e crônica são gêneros narrativos, tem essa ideia de elementos da narrativa, como a gente já falou, e qual a diferença básica entre elas? Às vezes o conto e a crônica, em termos de extensão, basicamente às vezes tem a mesma coisa, mas uma principal característica que os diferenciam é que a crônica, ela parte literalmente de uma situação muito específica de um cotidiano. Ela parte muito de um elemento, de um cotidiano, de um tema muito específico, uma situação muito específica. Os contos não, eles tendem a falar de uma temática, mas é uma temática mais geral. Como assim? Das relações humanas como um todo. Beleza? Em um mesmo conto eu tenho diferentes perspectivas e às vezes diferentes abordagens para uma mesma relação humana como um todo. Né? Por exemplo, os famosos contos de Machado de Assis trazem às vezes dentro do mesmo conto diferentes realidades e situações das vivências e das inquietações humanas. Isso é muito forte. Né? E a crônica, até em termos de extensão, como eu já disse, pode ser muito parecida, mas às vezes ela tem, na maioria das vezes, tem uma extensão bem menor, fruto da circulação. A gente encontra crônicas dentro dos aspectos do ambiente jornalístico, então elas têm que ser pequenininhas em termos de extensão, até porque para facilitar a leitura, né? Mas a gente às vezes tem crônicas mais extensas também, que se assemelham muito a contos,
tá? E em termos da crônica, como eu disse, ela parte de um elemento muito específico e dali ela gera sempre uma reflexão, mas no conto também temos essa reflexão, mas como eu disse, na crônica ela parte muito de um elemento muito específico, de uma visão muito específica de uma situação, beleza? Então é basicamente essa diferença e não deixam de ser gêneros narrativos. Saindo dessa esfera desses textos que muitas vezes a gente não tem contato socialmente, não estou dizendo que não tenhamos, mas tem muitos alunos que costumam ler crônicas, que costumam ler contos, a gente começa a ter outros gêneros narrativos que circulam muito socialmente e a gente tem muito contato com eles, principalmente já tive muito contato em termos de leitura própria, por exemplo, das famosas tirinhas ou dos quadrinhos. Aí eu tenho dois gêneros narrativos muito fortes aí, a tirinha e o quadrinho. O quadrinho, em linhas gerais, eu costumo sempre chamar, entre aspas, é um conjunto de tirinhas. Ou seja, é uma história, é uma tirinha imensa, porque ali eu tenho um conjunto de quadrinhos, de tirinhas ali que é um conjunto de uma grande história. A tirinha não, é uma simples redução, assim, entre aspas, de poucos quadrinhos ou até mesmo de um quadrinho, nós temos ali um elemento narrativo. Paulo, as tirinhas são gêneros narrativos? Sim. Os quadrinhos são gêneros narrativos? Sim. Não esqueçam disso, é muito comum de serem cobradas as tirinhas e os quadrinhos durante as provas. E as tirinhas têm essencialmente esse elemento narrativo. Por quê? Porque eles estão contando uma história. Ah, Paulo, mas muitas vezes só tem 1, 2, 3 quadrinhos ali numa tirinha. Por isso até o próprio nome, gente. Tira é um pedaço, tira. Pedaço de uma história em quadrinhos. Não é porque ali é um recorte da história que não tem um sentido. Não, ali eu tenho um sentido para aquele momento ali. Por isso que eu chamo de gênero narrativo, que tem esses elementos ali de tempo, espaço, de personagens, e ali eu tenho uma história. Então não esqueça, a tirinha é um gênero essencialmente narrativo, assim como os quadrinhos. Beleza? Que também são muito comuns de serem utilizados. Aí falar dos quadrinhos, a gente já pode pensar nos cartoons, né? Que também são formados muitas vezes por quadrinhos. Então ali também tem um aspecto narrativo também, beleza? Fruto da sucessão de ações, de fatos e por aí vai. E falando agora nesse finalzinho na minha fala, cuidado quando pensar sempre em narração, pensem muito nisso, nessa sucessão de fatos, sucessão de ações. É isso que caracteriza muito esse elemento narrativo. E lembrando, gente, que dentro desses aspectos narrativos, outros recursos podem e devem aparecer tranquilamente. Por exemplo, recursos de descrição, recursos de opinião, ou seja, vai misturando com outros gêneros e com outras características que podem ajudar na construção do texto. Por exemplo, a intertextualidade, que nós já falamos muito lá nos gêneros publicitários, a metalinguagem, e outros a polissemia, ou seja, esses recursos vão se misturando nas construções dos diferentes gêneros, mas como eu disse no início, fruto de um contexto e das características predominantes, ali nós temos ora gêneros narrativos como um todo, ora gêneros jornalísticos, ora gêneros injuntivos, mas não deixam de ter outras características que ajudam na construção desse conjunto narrativo, desse conjunto injuntivo, descritivo e por aí vai. Vão se misturando diferentes características. Beleza? Bacana? Então é isso que eu vinha para falar para vocês. Então, agora é hora de exercitar, de praticar e até a próxima. Valeu!